Olá, meu nome é Guilherme Marinho e eu estou em grupo com o Eduardo Becker e o nosso trabalho é sobre a meteorística Scatter Search. Um dos problemas que o Scatter Search pode ser utilizado é em um problema de roteirização de veículos, com frota heterogênea, janelas de tempo e entregas fracionadas. Bom, no que consiste um problema como esse? Bem, imaginamos que um centro de distribuição precisa entregar produtos para alguns clientes, em um dia. Cada cliente possui uma janela de tempo específica em que ele estará disponível para receber os produtos. Cada cliente também possui uma demanda específica que pode ser atendida integralmente, em uma só entrega ou em múltiplas entregas, de forma fracionada. O centro de distribuição possui alguns veículos disponíveis, cada qual com uma determinada capacidade e custo operacional, sendo uma parte desse custo fixo e outra parte variável em relação à distância percorrida. O objetivo então é encontrar um conjunto de rotas, cada qual com um veículo, que passem por um ou mais clientes em um tempo específico e entreguem uma parte da demanda desses clientes ou ela completa, de modo que o conjunto de rotas atenda à demanda de todos os clientes, respeitando os horários de disponibilidade de cada um desses. Tudo isso ao menor custo possível. Dessa forma, podemos definir esse problema matematicamente. Bom, a gente pode chamar um cliente qualquer de I, e esse I pode variar de 1 até N, sendo N o número total de clientes. E da mesma maneira, a gente pode chamar um veículo qualquer de V, e esse V pode variar de 1 até T, sendo T o número total de veículos. Cada cliente I representa um nó I, e podemos chamar de I0 o nó que é o centro de distribuição em si. Bom, cada cliente I ele possui uma demanda, DI, e uma janela de tempo, entre AI e BI, em que esse cliente vai estar disponível para receber suas mercadorias. Existe um tempo, TIJ, e uma distância L e J entre o nó I e o nó J. Cada veículo V possui uma capacidade máxima CV, um custo fixo de operação, FV, e um custo variável, GV, proporcional à distância percorrida. Desse modo, a gente pode definir uma função para o custo variável, CVJ, que é o custo GV multiplicado pela distância LJ. No caso, esse é o custo que o veículo V leva para percorrer a distância IJ. Bom, tendo isso, a gente pode definir as variáveis de decisão. A primeira variável a gente pode chamar de X, V e J. Bom, essa variável é uma variável binária, então ela só pode valer 1 ou 0. Se o veículo V visita o nó J após o nó I, essa variável é igual a 1, caso contrário ela é igual a 0. HVI, essa é a hora de início do atendimento do cliente I pelo veículo V. YVI, essa é a fração da demanda do cliente I que será atendida pelo veículo V. Bom, assim a gente pode definir a função objetiva, sendo esse primeiro termo a somatória de todos os custos fixos de todos os veículos que saem do centro de distribuição, no caso o nó zero, somando com os custos variáveis, que é a soma do custo que um veículo V gasta para percorrer o caminho entre I e J para cada veículo V que percorre esse caminho IJ. Bom, agora para finalizar a modelação, a gente precisa definir as restrições. Bom, essa primeira restrição ela basicamente garante que todos os veículos saiam do centro de distribuição pelo menos uma única vez, se eles forem utilizados. Se o veículo for utilizado, esse primeiro termo vai ser maior que 0, então o segundo termo precisa necessariamente ser igual a 1. Essa segunda restrição, ela garante que cada veículo saia de um determinado cliente e retorne ao centro de distribuição. Essa terceira restrição, ela garante que a demanda dos clientes seja atendida por completo. A quarta garante que a capacidade dos veículos não seja excedida. A quinta garante que se o veículo V for entregar a fração de demanda YVJ, ele deve passar necessariamente pelo cliente J. A sexta restrição garante um horário mínimo para o começo do atendimento do cliente J pelo veículo V, de modo que esse horário não sobrepõe o horário de outras atividades desse mesmo veículo. A restrição 7 garante que os clientes serão atendidos somente no tempo em que eles estiverem disponíveis, ou seja, a sua janela. A restrição 8 garante que a variável de decisão Y será sempre positiva. A restrição 9 garante que a variável de decisão X será uma variável binária. A metaheurística escolhida para tratar o problema foi o Scatter Search, ou traduzindo, busca dispersa. Ela é classificada como um método de busca local e é baseado em uma população de soluções factíveis.
Ela é dividida em 5 fases. O método de geração de soluções diversas, que é a heurística construtiva. O método de melhoria, que, como o próprio nome diz, é a heurística de melhoria. Um método de atualização de um conjunto de referência. Um método de geração de um subconjunto a partir deste conjunto de referência. E um método de combinação de soluções. Todos esses métodos serão explicados a seguir. O método de geração de soluções diversas é propriamente a heurística construtiva do problema, que irá construir as soluções iniciais que comporão a população P. A fim de garantir diversidade às diferentes soluções, um componente aleatório é adicionado ao método. Uma solução hipotética para esse problema tem essa cara: um conjunto com diferentes rotas em que cada número em uma rota representa um cliente específico, com uma fração de demanda e horário de atendimento associados. Criam-se rotas a partir de um método de inserção, semelhante ao visto em aula. O critério de início para a criação de uma rota pode ser dado por uma escolha randômica de um entre os K clientes mais distantes do centro de distribuição. Escolhe-se um cliente J dentre esses K mais distantes. A seguir, para a inserção de novos clientes na rota, um cliente U será inserido entre o centro de distribuição e o cliente J. Para escolher esse cliente U, cria-se também uma lista com os K clientes mais próximos de I ou J, escolhendo aleatoriamente um deles para ser inserido. Repetindo-se o processo até que todos os clientes sejam atendidos. Após a criação de uma solução, faz-se necessário aplicar a essa solução um método de melhoria, que é composto por heurísticas de melhoria desenvolvidas de acordo com a natureza do problema. Para o problema tratado, foram aplicadas 5 heurísticas de melhoria para uma nova solução criada, sendo elas trocas na mesma rota, realocação de demanda, eliminação e combinação de rotas, inserção e adição de rotas. Vale notar que essas heurísticas são aplicadas após a heurística construtiva e também dentro de cada iteração. Para se explicar cada uma delas, o vídeo se estenderia bastante. Porém, o foco é sempre manipular e combinar rotas a fim de diminuir o custo total. Explicando brevemente uma das heurísticas aplicadas, a realocação de demanda, ela é realizada para todos os clientes atendidos cuja demanda está fracionada em mais de uma rota. Para um cliente I, cuja demanda esteja fracionada, analisa-se a rota que transporta a maior fração e estuda-se a realocação dessa demanda em outras rotas. Caso haja economia, essa alteração é, então, implementada. Obtido um número p-size de soluções com diversidade e qualidade desejáveis a partir das fases anteriores, as iterações do scatter search podem, então, se iniciar. Cria-se um conjunto de referência, chamado refset, a partir das n melhores soluções de P. É necessário, então, para iniciar as iterações, que seja estabelecido um critério de atualização para as soluções contidas em refset a cada iteração. O método mais simples é o da atualização dinâmica, com critério de atualização por qualidade. Nessa configuração, caso uma nova combinação de soluções obtida no método de combinação de soluções seja melhor que a pior solução de refset, a nova solução a substitui, acabando assim a iteração. Em seguida, se dá o método de geração de subconjuntos. Nessa fase, a cada iteração é criado um subconjunto de refset com soluções que serão combinadas na próxima fase. Esse conjunto idealmente deve ser composto por pares, uma vez que o benefício marginal em se criar subconjuntos com mais elementos, 3, 4, 5, frequentemente não compensa a maior complexidade combinatória resultante. No método de combinação de soluções, há a análise de 2 ou mais soluções em paralelo.
esse método depende estritamente da natureza do problema, assim como a heurística construtiva e as de melhoria. Porém, a ideia é sempre semelhante. Busca-se combinar diferentes soluções para que, após várias iterações, elas se convirjam para uma solução satisfatória. Esse método pode ser dividido em 2 passos. Primeiramente, combinam-se as rotas contidas nas diferentes soluções analisadas. O algoritmo procede da seguinte forma. Chama-se de A, a primeira solução, composta por I rotas, e de B, a segunda solução, composta por K rotas. Constrói-se a partir disso uma matriz, no qual o elemento IK corresponde ao número de clientes atendidos mutuamente pela rota I de A e pela rota K de B. Opta-se então por combinar rotas com o máximo número de clientes em comum. Procede-se de tal maneira até que não haja rotas com clientes em comum dentre as duas soluções. Após combinar rotas, os clientes cujas demandas não foram totalmente atendidas são adicionados por métodos de inserção, seguindo critérios relacionados às demandas e capacidades dos veículos em rota. Além disso, em última instância, são criadas novas rotas aproveitando informações obtidas a partir das soluções originais. Finalmente, havendo uma solução produzida pela combinação de duas outras, aplica-se novamente as heurísticas de melhoria. Caso essa solução atenda ao critério de atualização de REF7, ela é incluída nesse conjunto, encerrando, enfim, a iteração.